Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corime. Nessa aula nós vamos falar sobre anfíbios. Quais são os objetivos então? Compreender a fisiologia geral dos anfíbios anuros e entender a ecologia dos anfíbios. Como que eles respiram? Como que é a respiração deles? Eles já têm estruturas para respiração. Lembra que lá na água os peixes pegavam o oxigênio dissolvido na água e conseguiam absorver esse oxigênio através das brânquias. Quando os seres foram para a Terra, foram para o ambiente terrestre, eles tiveram que ter adaptações. Uma das adaptações é o tipo de respiração. Então, eles têm que ser capazes agora de capturar o oxigênio que está no ar atmosférico. Então, capturar esse oxigênio. E uma das estruturas que eles usam para respiração são os pulmões. Também pode ser as mucosas da faringe da boca, né? Tem estruturas ali que conseguem capturar o oxigênio. E também eles conseguem respirar pela pele. Então, geralmente os animais que respiram pela pele vão ter a pele fina, bem vascularizada, cheia de vasos sanguíneos, né? Então conseguem fazer essa troca, né? Os vasos sanguíneos entregam o gás carbônico que veio do corpo e eles conseguem trocar, né? Capturar o oxigênio. Então respiração cutânea, né? Respiração pela pele. Quem faz respiração cutânea? Qual é o vertebrado que faz respiração cutânea? São os anuros, né? Pulmão e pele, os urodelos, que são as salamandras, tritões, fazem a troca gasosa pela pele, e os girinos, eles têm respiração branquial. Como os girinos passam uma fase da vida na água, eles têm que capturar o oxigênio da água, então eles respiram por brânquias. À medida que eles vão sofrendo a metamorfose, eles vão adquirindo o pulmão, vai amadurecendo, a pele vai ficando fina e vascularizada, né, para que quando na fase adulta eles consigam, a brânquia desaparece e eles passam a respirar pelo pulmão e pela pele. Então, como que é a circulação? Olha, ele já tem circulação fechada. O que é circulação fechada? Eles têm o vaso sanguíneo direitinho, fechadinho. A circulação, o sangue circula por dentro desses vasos sanguíneos, né? O dos girinos é semelhante a peixes, então quando eles estão na fase dos girinos é semelhante a peixes, né? Uma única direção. Já quando eles são adultos, a circulação é pulmonar, então o sangue cheio de gás carbônico vai para o pulmão. No pulmão ocorre a troca gasosa, né? Ela entrega o gás carbônico e pega o oxigênio. E aí ele vai voltar ali, né? Pro coração, vai passar por toda a parte do corpo voltando para o coração. Entra no átrio, ventrículo, faz a captura do oxigênio e vai circular. Olha lá nos anfíbios, olha que interessante, eles já têm o coração com as 3 cavidades, né? Então eles têm 2 átrios e o ventrículo. O que acontece? Aqui seria indicando o pulmão e a circulação sistêmica. Então, o sangue sai do ventrículo, vai para o pulmão, ocorre a troca gasosa e aí ele volta para o coração e sai átrio esquerdo, né, e vai para o corpo. Observe que na circulação ainda dos anfíbios ocorre a mistura lá no ventrículo do sangue venoso com o sangue arterial, ocorre uma mistura. Não, claro que existem formas de evitar que ele se misture totalmente ali e seja ineficiente, mas ainda ocorre mistura, não tem uma separação aqui no ventrículo para que o sangue venoso e o sangue arterial não se misturem completamente. Então, o coração, olha, 3 cavidades, um átrio e um ventrículo. Ela é incompleta. Quando que ela é incompleta? Quando ocorre essa mistura, né, do sangue. Então, o sangue vai para o pulmão, lá no pulmão faz a troca gasosa e depois vai para o corpo. Nos peixes tinha o átrio e ventrículo e ela só circulava assim, ó. Já nos peixes que tem pulmão, nos anfíbios, né, tem os pulmões, eles precisam fazer a troca gasosa. Para isso, o sangue tem que ir para o pulmão. Então, uma parte do sangue é direcionada pelo pulmão, faz a troca gasosa, volta para o coração e aí vai pelo corpo distribuindo oxigênio e carregando o gás carbônico. Eles têm o sistema excretor, né, eles já têm os rins, são ligados aos uréteres e à bexiga, né, olha. E eles têm, a bexiga aqui o uréter e tem a bexiga. A bexiga vai ser ligada na cloaca. Então, eles têm uma única abertura, que é a cloaca. Então, também saem os gametas ali, né?
sai xixi, sai fezes e sai os gametas, nessa única abertura. Então, o xixi vai sair pela cloaca. Interessante que na natureza, o homem, né, os animais sempre vão fazer de tudo para não perder água. Uma das formas que perde água é através da urina. Então, muitos dos seres são adaptados, os que ingerem pouca água durante a vida, por exemplo, eles têm uma urina mais adaptada a não perder tanta água, né? Lá na fase de larva, por exemplo, eles têm água à vontade, eles estão em ambiente aquático, então eles excretam, a urina é rica em amônia. Já nos adultos, eles têm que economizar energia, então eles vão excretar a ureia, né? Ela dissolve menos em água, então ela vai ser excretada em forma de ureia. Vamos lá para uma atividade. Os anfíbios adultos, apesar de viverem no ambiente terrestre, devem sempre estar próximos a locais úmidos. Por que eles devem estar em locais úmidos? Pesquise e responda e eu já volto para confirmar a resposta. Vou dar um tempinho para vocês. E aí, gente, por que eles têm que estar próximos a locais úmidos, né? Qual que é a importância deles estarem em locais úmidos? Olha, a pele é sensível. Por que a pele é sensível? É fina, vascularizada, úmida, para quê? Para ajudar na troca gasosa. Mas a pele sendo úmida e fininha, né? Ela não tem estrutura que evita a perda d'água. Então, se elas ficarem no sol escaldante, né? No sol direto, na pele delas, elas vão perder água e vão desidratar e vão morrer. Então, eles precisam ficar em ambientes úmidos, né, sombreados, úmidos, para ficar protegido, porque a pele não tem uma estrutura que protege da desidratação. Então, esse é um dos motivos, né? Ó, como que ocorre a reprodução? A reprodução é sexuada, então ocorre troca de gametas, troca de material genético. A reprodução sexuada é super importante porque ela aumenta a variabilidade genética. Eu tenho características no macho, uma característica na fêmea. Quando eu junto essas características, a combinação delas sempre tem características melhores, que acaba de repente adaptando ao ambiente, né? Então, é muito importante para a variabilidade genética. A fecundação é externa, né? Então, o que acontece? Existe o macho, existe a fêmea, vai ocorrer a reprodução sexuada, mas a fecundação é externa, é fora do corpo, é lá no ambiente. Então, no caso, por exemplo,
dos sapos e rãs pererecas, né? O que eles fazem? A fêmea vai liberar os óvulos, ela precisa de bastante óvulos e eles não vão ser liberados soltos, assim, eles saem como se estivessem presos num cordão, né? Eles saem todos juntos. E assim que ela libera os óvulos, o macho libera os espermatozoides e eles caem em cima desses óvulos e já começa ali a fecundação. Então é externa. Precisa estar na água. Eles desenvolvem o ovo, mas o ovo não tem o âmnion, não tem a casca, né, para proteger da desidratação. Então ela vai ficar na água. Esses ovos também não ficam soltos, assim, espalhados. Geralmente eles ficam juntos, né? E isso é uma característica bem interessante, porque se eu tivesse os ovos separados, poderia vir um peixe e alimentar dos ovos separados. Agora, quando eles estão todos numa massa, assim, juntos, o peixe olha por baixo, ele tem a sensação de que é um ser vivo maior. Então, ele acaba... é uma maneira de não serem predados e não perder esses ovos, acaba protegendo, né, os ovos. Então vai ocorrer na água, olha, observe aqui, ou em ambiente úmido, e aí ele vai passar pela fase de girino para daí se transformar na fase adulta. Olha só, as fêmeas liberam os ovos, geralmente num cordão, e o macho logo em seguida libera os espermatozoides, forma um ovo, né, um embriãozinho ali dentro, e vai passar pela fase de metamorfose. Observe no GIF aqui a fase da metamorfose. Primeiro ele era um ovo, saiu um girino. Esse girino tem respiração branquial, ele tem cauda que ele usa para nadar, e aí olha, ele vai criando as patas, primeiro as posteriores, depois as anteriores. Internamente o pulmão começa a se desenvolver, né? A brânquia vai sumindo até que ele perde a cauda e ele consegue ir para o ambiente terrestre. Olha que interessante, esses animais já têm um cuidado parental. Para eu ter cuidado parental, eu preciso ter genes do cuidado parental. Características que digam que é importante eu cuidar do meu filhote, né, para que a minha espécie consiga continuar perpetuando e existindo, né? Então, quais padrões de comportamento que eles já têm? Olha que interessante, eles têm cuidado dos ovos. Então, os ovos, eles, como eu falei, eles ficam geralmente grudados, formando meio que uma única massa, né? Dá a sensação de ser algo maior, então evita, né, alguns predadores, né, a se aventurarem, mas eles meio que podem ficar cuidando. Alguns deles transportam os ovos, alguns o macho às vezes coloca assim nas costas os ovos e fica ali, né, cuidando dos ovos. Eles podem cuidar dos girinos também. Então sempre estão ali cuidando dos girinos. Isso evita que venha um predador e se alimente de todos eles, por exemplo. E aí, se isso acontecer, a espécie tende a sumir, né? Então, eles têm esse cuidado parental. Transportam os girinos também, eles podem colocar nas costas estruturas, né? E vão transportar os girinos, alimentam esses girinos, né? E tem algumas espécies que têm uma gestação interna, elas têm lá no oviduto, né, elas têm a gestação, ele vai se transformar, o ovinho vai sair já um sapinho, né, então viviparidade já em algumas espécies. Tem o sistema nervoso, né, olha só que interessante, ele já tem uma boa visão. Então eles têm os olhos que conseguem já enxergar bem o ambiente. Isso é importante porque se eu tenho uma boa visão, eu consigo me defender, eu consigo capturar melhor o alimento, né? Eles têm um tato em toda a superfície corporal, eles conseguem perceber as sensações, né? Então, também é bom porque assim que eu estou percebendo que algo encosta, eu tenho como fazer a defesa, né? Pular, por exemplo. Eles têm um sistema olfativo, eles têm as narinas e os órgãos de Jacobson, né, no teto da cavidade nasal, e eles têm um gosto, porque tem botões gustativos. Interessante que a língua deles fica na parte interior e eles usam para capturar. Então eles têm uma língua comprida e tem uma gosma na língua, né, um muco, e isso faz com que grude as presas. Então ele lança a língua, captura o inseto e ele enrola e coloca direto na boca. Ele não vai ter dentes para mastigar, então ele vai colocar o animal que ele capturou geralmente inteiro na boca.
né? Então, muitos são carnívoros, vão se alimentar de pequenos animais, artrópodes, né? E eles têm uma glândula paratoide, que fica geralmente nessa região das costas. Ela vai ser usada na defesa. Para ele fazer, para o sapo espirrar, né? Que muita gente diz, o sapo espirrou leite, ele espirra veneno, mira no nosso olho. Não é isso. Ele vai, é uma forma de defesa. Imagine que você está lá se molhando ele lá. Ele olha para a pessoa e é uma pessoa enorme, ele se sente ameaçado. Então ele infla, ele se estufa e nisso ele aperta essas glândulas parótidas, paratoides, e ele lança essa secreção, né? Vai causar uma irritação. Não é que ele mira lá no olho, mas imagine que você tá lá assim, né, olhando. Aí, claro que vai no olho, às vezes sem querer, né? Mas é uma forma de defesa, olha, ele vai lançar, pode causar irritações, né? Alergia na pele, mas ele vai fazer isso como uma forma de defesa. Eles são muito importantes na ecologia, usados, né? Tem vários usos deles no dia a dia, né? Na cadeia alimentar, eles se alimentam de muitos artrópodes que são perigosos, né? Eles se alimentam de aranhas, eles se alimentam de escorpiões. Então, é interessante que, por exemplo, se eu tenho um local lá na minha casa com quintal, né? É interessante que eu tenha esses sapos ali, porque eles vão me ajudar no controle desses animais, né? Que podem causar dano, morder, poder levar até a morte, né? Eles têm uma coloração de advertência, esses que geralmente têm cores fortes, é uma coloração de alerta. É como se ele dissesse, olha, eu sou perigoso, a minha cor, né, eu tenho algo, uma substância tóxica e eu sou perigoso, então serve de alerta para predadores que queiram se alimentar deles, né, para eles não passarem mal, acabam não se alimentando. Muitos deles têm o mimetismo, eles imitam uma cor. Tem um que tem a coloração de alerta, que é o que realmente tem a toxina, que pode levar à morte, e tem geralmente os que imitam a cor. Isso é uma vantagem, porque se eu tenho a coloração e não tenho veneno, eu seria uma presa fácil, mas pela coloração ela serve de alerta. Olha, eu sou perigoso tanto quanto o outro. Eles têm, olha que interessante, existe vacina Cambô. Então, são usadas para bactérias, para o vírus HIV, para protozoários, né? O uso indiscriminado dessa vacina Cambô, que tem nessa espécie aqui de perereca, ele é proibido pela Anvisa, porque dependendo da quantidade, pode ser tóxico, pode levar à morte. Mas ela, em doses menores, podem ser usadas, né, na produção de vacinas e doenças. E vocês já viram que eles fazem sons? Então, eles possuem vocalização, eles conseguem, a partir do movimento, né, eles fazem sons, e esses sons são para atrair as fêmeas. Quanto mais bonito é o canto deles, mais a fêmea se encanta, então ele tem um sucesso reprodutivo. Então, a vocalização serve para a época reprodutiva. Vamos lá para uma atividade. Conhecer os seres vivos e suas particularidades nos ajuda a viver em harmonia com o meio. A ação humana nos ecossistemas deve ocorrer de forma equilibrada, de modo que provoque a menor interferência possível. Pesquise a respeito dos impactos em populações de anfíbios e registre seu caderno e apresente ao seu professor. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, qual que é, a importância delas, qual o impacto que pode causar numa população, no ecossistema, se eu retirar os anfíbios? Então, a questão da vulnerabilidade diante das alterações climáticas e de gravidade. Lembra que eles respiram pela pele? Então, imagine se aquele ambiente tiver, o ar ali estiver poluído, tiver com substâncias tóxicas. Eles vão estar absorvendo pela pele, então isso pode levar à morte. A interferência na supressão dos hábitats é um fator importantíssimo. Outro ponto é que o impacto nesses animais pode levar à extinção de espécies. E lembrando que eles são muito importantes na cadeia alimentar, se alimentam de insetos, servem de alimentos para outros animais maiores, né? Então, qualquer desequilíbrio que eu cause numa população, eu estarei causando no ecossistema todo. Então, é importante sempre manter a qualidade, né, de vida para esses habitantes também. Então, olha, vamos lá para mitos e verdades. É muito interessante porque muitas coisas a gente fica ouvindo sobre sapo, que nem aquela coisa do xixi do olho. Ah, ele faz xixi no olho. Já tinha contado para vocês, ele não faz, ele não vai mirar, nossa, o olho da pessoa, vou lá e vou lançar a toxina. Não, né? É que a pessoa tá lá bem pertinho, né? E ele tá com medo, então é uma defesa. Então, olha, é verdade que o sapo respira pela pele? Então, já ouviram falar nessa de que não pode jogar sal na pele deles? Então, vamos ver se é verdade que eles respiram pela pele. Verdade, então por isso que a gente não pode jogar sal por uma brincadeira. Imagine a dor que ele vai sentir, a pele dele é fina, é altamente vascularizada. Se você joga sal, vai queimar a pele dele, vai ocorrer um desequilíbrio, a água que está na pele vai acabar tentando sair para fazer equilíbrio e ele pode levar à morte, né? Então não é uma morte agradável, seria bem dolorosa, né? Ele para de respirar e vai sentir dor. A urina dos sapos é venenosa? É a urina do sapo que é venenosa? O que vocês acham? Será que é mito ou é verdade? Olha lá. Ah, verdade. E aqui, mito. A urina não faz mal, né? A não ser que não é um método de ataque. Ele não vai fazer xixi no olho. O que é mesmo essa substância? Eu já tinha falado. São as glândulas paratóides. Ele usa como defesa. Então, não é a urina do sapo que é tóxica, né? Ele tem uma substância que estão nas glândulas paratóides que é de defesa, então não é a urina, então é mito. Vamos para outra. Segundo as crenças populares, é muito perigoso se aproximar ou tocar em sapos comuns devido ao veneno que produzem. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que essa é mito ou verdade? Se aproximar dos sapos, tocar nele, o que vocês acham? Vamos lá? Ele é um mito. É preciso que a pele do sapo entre em contato com a mucosa da pessoa para o veneno ser transferido. Então, o veneno, se você encostar no sapo, nesse veneno dele ali, pode causar uma irritação na pele. Mas para ele apresentar realmente um perigo, que esse veneno precisa encostar na mucosa, ou então num corte que você tenha na pele e ele entra em contato, ou então através dos olhos ou a parte interna da boca, por exemplo, que tem a mucosa, que é uma pele mais fina, e aí sim que esse veneno pode entrar no corpo. Mas se você só tocar nele, pode causar só uma irritação, mas não chega, por exemplo, a levar à morte. Então, é preciso que a pele entre em contato com a mucosa da pessoa. Por exemplo, pôr na boca, né? As crianças às vezes veem um sapinho, né? Não sabem que às vezes pode ser perigoso e põe na boca. Aí pode ser que sim, que o veneno vai entrar. Então, olha lá, é mito. É verdade que o sapo morre se a sua pele não estiver úmida? Esse é fácil, né? Esse mito é fácil. Vamos ver se é mito ou verdade. Olha, é verdade. Se a pele não estiver úmida, as trocas gasosas com o ambiente são prejudicadas. Lembra que eles fazem a respiração pela pele? Então, se eu não tiver a pele ali para fazer as trocas gasosas, o pulmão é ineficiente. Então, acaba morrendo, né? Por falta de oxigênio. Então, é verdade. Então, olha o que nós vimos nessa aula. A fisiologia dos anfíbios, importância ecológica e sanitária, alguns mitos e verdades, né, sobre os anfíbios. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até breve!